Meu povo, tudo bem com vocês? Gente, hoje estou gravando o meu primeiro vídeo no meu canal do YouTube. E é claro, né, que eu preciso compartilhar com vocês como nós viemos parar aqui em Portugal. Bom, esta aventura começou com uma brincadeira. Nós tínhamos acabado de chegar do Chile e nós fomos até a casa da minha mãe. E conversando, contando, compartilhando como foi a viagem, o meu padrasto brincou e disse: Olha, por que vocês não vão embora para Portugal? E quando você faz uma viagem, a primeira viagem internacional, no caso, a nossa, né, foi para o Chile, você volta cheio de expectativas, cheio de desejos, de sonhos para poder ir para outro lugar, conhecer outro país, sabe? Aquela euforia de quando você volta de uma viagem já querendo programar outro. Pois isso, foi isso que aconteceu. E meu marido sempre teve o desejo de conhecer, de vir morar em Portugal. Eu sempre tive o desejo de passear. Quem me conhece sabe que eu adoro bater uma perna, viajar, conhecer outros lugares e sair para comer também. Mas eu nunca tive o desejo de me mudar, de fazer essa mudança, né, de me tornar imigrante. Então, nós levamos essa brincadeira a sério. Mas, no fundinho, eu ficava, isso não vai dar certo. Tenho certeza que penso que não. É muito difícil. E também eu sempre dizia, Deus, que seja feita a sua vontade. E então nós começamos a conversar e a orar sobre isso. Então, quando meu esposo me disse que sempre teve o desejo, eu decidi embarcar nessa aventura, né? Somos um casal, então não andamos separados, né? Ele já participou de tantos sonhos comigo, então por que não, né? Mas confesso que eu sempre fiquei muito na dúvida, com receio, pensando, ai, se não der certo, porque quando você decide se mudar, é uma mudança. Mas e quando você decide mudar de país, abandonar o seu emprego, né? No nosso caso, tivemos que deixar os nossos empregos, que era um emprego estável, deixar os nossos amigos, deixar a nossa casa, porque nós temos nossa casa no Brasil, nossos familiares, a nossa rotina, e embarcar nessa aventura de conhecer o novo. Então, em agosto, demos início à entrada do visto de procura de trabalho. Esse tipo de visto atualmente está suspenso. Ainda não tivemos nenhuma notícia. E no processo do nosso visto, tantas coisas aconteceram. Primeiro, começamos a juntar todas as papeladas, e são muitas. Comprovante disso, daquilo, extrato bancário. Depois eu venho num próximo vídeo explicar para vocês quais foram as documentações necessárias, o que nós fizemos com mais ênfase nesse assunto. Neste caso, eu estou dando uma abertura de como foi a nossa jornada para chegar até aqui. Então, começamos a correr atrás de tudo isso em agosto, quando foi meados de novembro, final de novembro, começo de dezembro, chegou o nosso visto. Quando você recebe um visto de procura de trabalho, o seu passaporte ele é enviado para o consulado e ele volta com visto ou não. No nosso caso, o meu e do meu esposo veio com visto carimbado no nosso passaporte. E nós então tínhamos 120 dias para conseguir um trabalho aqui em Portugal. O nosso visto, ele valia, já estava ativo desde o dia 12 de dezembro. Então, teríamos do dia 12 de dezembro de 2025 até dia 12 de abril para termos um emprego aqui. Se não, teríamos que voltar, pois se continuássemos aqui, estaríamos ilegais. Então, neste decorrer de agosto até dezembro, eu segui a minha vida normal. Viajamos com os amigos, continuei no meu trabalho. A rotina era a mesma, né? Para quem não sabe, eu sou professora, sou pedagoga, né? Meu marido no Brasil era marceneiro, trabalhava na área da marcenaria. Então, continuávamos a nossa vida normalmente. Quando de repente o Sedex chegou. E eu confesso para vocês que eu ficava, eu acho que não. E no decorrer disso tudo, saíram várias leis em Portugal querendo cancelar esse visto. E depois que o nosso visto chegou, foi determinado que esse visto seria encerrado. Ou seja, nós fomos a última leva, né? Então, o que eu posso dizer que
Deus, ele sempre sabe o que ele tem para nós e que ele sempre permite aquilo que é da vontade dele. E a nossa oração era sempre que seja feita a vontade do Senhor na nossa vida. E foi a vontade dele de estarmos aqui. E tem um porém nesta história. Quando nós brincamos nessa conversa com o meu padrasto, com o Reginaldo, na casa da minha mãe sobre ir embora, a gente só brincou e não disse nada. Depois, começamos esse processo e não falamos nada para ninguém, nem para minha mãe, nem para o meu padrasto, nem para o meu pai, para ninguém. Então, foi uma surpresa para nossa família quando, e nós só contamos quando o visto chegou, até para evitar a frustração, porque é muito ruim, às vezes a gente cria uma expectativa e as coisas não acontecem como tinha que acontecer, e as pessoas perguntam: "Ah, mas você não fez? Ah, não deu certo?". Então, resolvemos fazer a nossa parte, fazer tudo aquilo que tinha que ser feito e entregamos nas mãos do Senhor. Então, depois que estava tudo ok, contamos para nossa família e atualmente estamos morando em Pombal, Portugal. A nossa cidade fica entre Porto e Lisboa. Fica a 150 quilômetros de Lisboa e 155 quilômetros de Porto. Então estamos numa localidade muito boa. Contamos também com a ajuda de um casal de amigos que nos ajudou, que nos recebeu, né? Que nos ajudou também com a carta convite, porque quando você precisa entrar com a documentação, você precisa apresentar a carta convite, né, uma pessoa que já é residente daqui, que está tudo legalizado na parte financeira, fiscal, essa pessoa te envia uma carta para dizer que você vai ficar na casa dela. E foi o que aconteceu. Nós ficamos por uma semana na casa desse casal, que são os nossos amigos. Depois fomos para o nosso arrendamento, pois quando saímos do Brasil, a casa já estava arrendada, já tínhamos uma casa que era na rua deste casal, que são os nossos amigos. Se você não tem alguém que te faça essa carta convite, você precisa apresentar a sua hospedagem, você precisa provar que você tem aonde ficar durante esses 4 meses, esses 120 dias em que você está à procura de um trabalho. Mas é isso, resumindo, foi isso que aconteceu. A nossa vida mudou em 35 dias, recebemos o nosso visto e de repente estávamos encaixotando as nossas coisas, doando as nossas coisas, vendendo algumas coisas e colocando a nossa vida dentro de 3 malas e partimos e chegamos aqui em Portugal. Então, este é um resumo de como tudo aconteceu. E eu vou continuar contando para vocês nos próximos vídeos como está sendo a nossa rotina, tudo que já vivemos. Nós chegamos aqui no dia 26 de dezembro de 2025, já estamos indo para 5 meses morando aqui e vou compartilhar com vocês como está sendo a nossa experiência. Já aviso vocês de uma coisa: não espere que eu seja aquela blogueira, aquela pessoa que compartilha. É, aquele tipo de conteúdo que tudo parece um conto de fadas, vem que aqui é tudo fácil. Não, estou sendo 100% transparente e realista, segundo a minha experiência do que eu estou vendo de como está sendo a minha vivência aqui em Portugal. E é isso, espero que vocês fiquem aqui comigo. Tenho muitas novidades para compartilhar com vocês, a minha rotina sendo imigrante, professora, casada, cristã e morando em Portugal. E é isso. Beijinhos!